Boa tarde, que a paz do Criador esteja sobre nós. Vamos dar seguimento ao estudo, dar seguimento à nossa segunda aula, a introdução. A cronologia do paganismo cristão. Vestimentas pagãs. No tempo do imperador Constantino, que era a personalidade número 1 na igreja, um simples cerimonial não era suficiente para poder honrá-lo. A pompa, o grande luxo e os rituais da corte imperial foram adotados pela liturgia cristã. Constantino introduziu as velas e a queima de incenso como parte dos cultos da igreja. Sob o reino de Constantino, os clérigos, que usavam roupas normais no princípio, passaram a vestir-se com roupa especial. Que tipo de roupa especial era esta? Veja que os apóstolos, o próprio Jesus, eles se vestiam conforme podiam. Como Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro meu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas? Carro, fama, dinheiro, mansões, status? É lógico que não. É só você olhar a introdução antes, é só você olhar a base do texto. Você vai ver que ele diz: vocês terão direito, ele está falando aos apóstolos, vocês terão direito a comer, direito a dormir e direito a se vestir. Ou seja, vocês serão ajudados acerca do que comer, também serão ajudados acerca do que vestir e acerca de onde dormir. Porque visto que eles não precisariam acumular nada, como não acumularam em Atos 2, a gente vê os apóstolos, a gente vê aqueles que se agregaram aos apóstolos, vendendo tudo o que tinha e repartindo entre eles. Nós iremos aprender lá pela aula 7, 8, nós iremos começar a aprender o que é isso. Começaremos a aprender o porquê, o porquê que os apóstolos vendiam tudo. Não era vender para dar para a igreja, não era vender somente para dar para os pobres, não, havia um propósito, havia um entendimento do porquê que eles vendiam tudo. Não foi em vão, não foi por acaso que eles fizeram isso. Eles abriram mão de toda a vida deles para servir a Cristo, muito mais do que Cristo, servir ao reino de Deus. Essa foi a metáfora, essa foi a vontade do Criador que Ele nos deixou. Então, simplesmente se vestir como todos se vestiam não era o suficiente para honrar Constantino, que era o pastor presidente, honrar Constantino, que era tido lá, vamos supor, como Papa, que ainda não havia, Então, ou seja, era o sumo sacerdote, era o grande Gadol Cohen, o grande sacerdote, Aquele que estava iniciando a igreja, que estava começando ali, a igreja que conhecemos hoje. Então, simplesmente apenas roupas normais não era suficiente para honrá-lo. Então, começaram a usar roupas especiais, como hoje, se eu não for de terno para a igreja, eu não posso ser pastor. E eu te digo, de contrapartida e por coerência, se terno fosse sinal de santidade, Brasília seria o local mais santo do mundo, porque só tem engravatado, o resto não precisa nem eu falar, Vocês já sabem como é que é Brasília. Então, principalmente lá no Planalto, Então, eles começaram a usar peças do vestuário dos oficiais romanos, visto que Constantino era um oficial romano. Vamos agora abrir o documento auxiliar para ver a foto número 3. Veja a imagem número 3, Aqui no canto superior esquerdo nós temos como você está olhando para a tela esquerdo, do seu lado esquerdo temos um imperador romano, Observe bem para você ver, observe a vestimenta dele, você veja que tem um jaleco, algo por cima, existe a lança, esse aqui é um oficial romano, a característica da vestimenta de um oficial romano. Veja que ele tem a lança, ele tem um capacete
em sua cabeça. Olhe o formato, observe bem as coisas, observe bem o formato do capacete, né? A lança na mão direita, veja, né? Observe para você ver. Aí agora nós temos, né, aqui do lado direito, superior direito, nós temos aqui já o Constantino. Olha o capacete para você ver que ele faz menção ao capacete romano, o chapeuzinho na cabeça, faz menção ao capacete romano, né? Olha a cruz, que passou a ser uma cruz, mas olha se não é a lança, né? Na sua mão esquerda um pergaminho, né? Mas olha basicamente, por exemplo, o oficial romano está ali. Olha basicamente o oficial romano ali com a mão esquerda na espada, né? A mão esquerda do bispo ali mostrando, né, um pergaminho como se fosse a espada, que é chamada até hoje, a Bíblia é chamada de espada, as escrituras são chamadas de espada. Veja embaixo agora no lado esquerdo, do lado direito primeiro, São Constantino também, ali com o chapeuzinho, né, em cima na cabeça, como se fosse, né, o chapéu ali o capacete romano da guarda romana ali né, do imperador romano. A roupa, veja que é um manto por cima também, basicamente. Olhe o Papa Francisco, né, continua ali com o cetro ali, a cruz, a lança, o capacete também. Veja que a roupa dele também é um manto por cima, ou seja, olha a semelhança, as duas fotos do lado esquerdo, o Papa e o soldado romano. Olha para você ver. É a mesma coisa. Entendeu? Ó. É a mesma coisa. Olha de onde é que veio, né? Isso é muito importante, muito, muito importante a gente entender isso. Nós precisamos entender aonde começou, as raízes. Ah, mas por que eu tenho que ir de terno para a igreja? Pois é, onde é que começou? Aonde tudo começou? São Constantino não podia ser honrado de qualquer jeito, então eles começaram a usar roupas especiais, trajes de gala, para honrar Constantino, para honrar um homem, mas não seria Deus, não seria o Criador que deveria ser honrado? Pois é assim que começa. É exatamente assim que começa uma religião, exatamente assim que começa um grupo, uma organização, uma seita, uma religião, como você quiser chamar. Então, também foi adotado o costume romano de iniciar o culto com músicos profissionais, iniciar o culto com músicos profissionais. Isso também, né, foi uma prática lá no começo. Para este propósito, corais foram treinados e trazidos para a igreja cristã. Todas estas características foram copiadas da cultura greco-romana e diretamente inseridas nas atividades da igreja cristã. A cristandade do século XIV, de 1301 a 1400, foi profundamente moldada pelo paganismo grego e pelo imperialismo romano. Aí você vai dizer para mim assim, mas pastor, o que tenho eu a ver com isso? Eu sou evangélico, eu sou um evangélico protestante, pentecostal, pastor, eu sou um maçom, o pastor, eu sou um hinduísta, eu sou um budista, eu sou um espírita. Amém. Tranquilamente, você pode até dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, tudo bem, eu sou católico, isso tem a ver comigo. Não, é que não podemos falar de Deus, não podemos falar do Criador, não podemos esperar a salvação dele se não conhecermos aonde estamos caminhando, se não soubermos aonde estamos caminhando, né? Por exemplo, mas eu sou, que é o público-alvo, né? Mas eu sou pentecostal, eu sou evangélico pentecostal, não tem nada a ver comigo, isso aí é catolicismo. Então deixa eu te explicar uma coisa. A igreja evangélica, ela nasceu, né, a partir de Martinho Lutero, os protestantes. Até Martinho Lutero, em 1517 a 1520, 21, 22, não havia igreja protestante.
Martinho Lutero, que era um padre e da Igreja Católica, da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana, decidiu protestar, decidiu que não era daquele jeito, entendeu? Né? De que não era daquele jeito, e decidiu fazer um protesto, decidiu, né, traduzir, fazer uma tradução, né, do grego para o alemão, porque visto que ele era alemão, fazer para o alemão, do alemão foi feito para o inglês, do inglês para o português. Hoje existem 8 traduções em português, que vieram todas do inglês, né? Então, veja que Martinho Lutero não fez como o Criador faz, começar do zero, começar tudo de novo. Martinho Lutero apenas pintou as paredes, trocou o teto, trocou o forro, né? Fez algumas melhorias, algumas reformas, mas no todo permaneceu a mesma casa, permaneceu do mesmo jeito, não fez a mudança radical que era para ser feito. Mas sim, em 1517, Martinho Lutero não destruiu a casa para reformar, então, através de Cristo, faremos isso. Ou seja, vamos destruir a casa que somos nós, né? E para passar para uma nova fase, uma nova etapa para adentrar no reino dos céus. Jesus, ele fala em João 10 que ele é a porta, que ele chega no aprisco, onde estamos presos na casa, na primeira tenda, como diz em Hebreus 9, também, que enquanto a primeira tenda estiver de pé, não há caminho para a salvação, porque o caminho para a salvação é a segunda tenda. A glória da segunda casa será maior que a da primeira, porque a segunda casa é Yahshua, é o grande Jesus, o grande Jesus, o grande Messias, o nosso Messias. Então não há caminho enquanto a primeira tenda estiver de pé. Então busque a segunda casa. Precisamos desmanchar, né, como diz Romanos 8, romear, capítulo 8 também, precisamos nos separar, nos divorciar do primeiro marido, que é Adão, né, para casar, dar lugar e casar com Jesus, que é o segundo marido. Fiquem na graça de Deus, fiquem na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.